Olá, capitalista! Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Bom, na tela nós temos aqui o EURUSD no gráfico de 1 hora. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma limpeza aqui no nosso gráfico, tirando as informações que já não são mais interessantes, tá? Melhor dizendo, antes de a gente iniciar aqui, eu quero chamar a atenção para as movimentações que nós observamos para a semana atual, que seria a movimentação aqui de continuidade de alta, caso ele fizesse um pullback, tá? Então, como está aqui no desenho, ó, ele teria que ter o rompimento dessa região, fazer o pullback e respeitar essa região de troca de polaridade, dando continuidade para alta. Tá? Porém, ele rompeu a região e caiu, continuou caindo, né? Então, ele não faz ali a troca de polaridade. Então, acabou não dando continuidade para a movimentação de alta, o que inviabiliza esse desenho. E aqui a nossa expectativa é da movimentação dele capturar a liquidez aqui na parte superior e depois fazer um movimento de baixa. Também acabou não efetuando essa nossa movimentação. Então, nós tivemos aqui, pessoal, nessa semana, nós tivemos uma movimentação que praticamente ficou travada. Tá? Ele obviamente fez bons movimentos no intraday, né? Porém, a gente observa que ele fez o Judas Swing. O que é o Judas Swing? É quando o preço ele captura liquidez numa parte inferior, captura liquidez na parte superior e depois dá uma continuidade para uma movimentação de queda. Ou quando ele captura liquidez na parte superior, volta, captura liquidez na parte inferior e depois dá continuidade numa movimentação de alta. Então a gente observa aqui, ó, ele capturou liquidez nessa região, né, estando aqui nessa base, nessa lateralização, capturou liquidez aqui nessa parte superior e não deu continuidade para uma movimentação de alta e agora ó, está dando continuidade numa movimentação de baixa, iniciando aqui uma movimentação de baixa. Tá? Então tivemos aqui o preço praticamente, o único movimento assim muito mais claro foi aqui, né, que ele faz uma movimentação boa, o restante aqui da semana ele ficou travado e na sexta-feira por conta do payroll ele faz um bom movimento, tá? Mas aqui acabou inviabilizando aqui a nossa movimentação. Enfim, vamos lá então, pessoal. Quero trazer aqui ó, essa minha linha vertical aqui para essa região. Vou deixar ela um pouco afastada. Primeiro vamos limpar o nosso gráfico, depois a gente faz aqui a nossa atualização semanal, tá? Quero fazer a limpeza desde aqui de cima até lá embaixo, tá? Quero deixar ele bem limpo, bem clean, a gente analisar aqui de fato o momento atual que nós estamos, ok? Então, o momento atual que nós estamos, qual é a minha, observando assim, ó, de longe, qual é a minha última estrutura, né? Qual é a estrutura que eu tenho aqui, tá? Vamos começar olhando o último topo à nossa esquerda. O último topo à nossa esquerda foi esse camarada aqui. Por que, Thiago? Por que foi ele? Ele foi um movimento que capturou liquidez numa movimentação anterior e rompeu um fundo. Então, ele é meu topo validado, meu topo forte. Ele capturou liquidez e rompeu o fundo. Aqui, neste caso, né, como ele havia rompido um topo, a expectativa é que ele pudesse travar no fundo, né, e dar continuidade para alta. Mas como ele rompeu, fica claro para a gente que foi apenas a captura de liquidez nessa região, dando continuidade na movimentação vendedora. Então, vamos marcar aqui, ó, vamos marcar a linha, uma linha pontilhada, sinalizando fundo. E vamos trazer aqui uma linha também nessa parte superior do gráfico, sinalizando aqui o topo dessa estrutura que foi rompida, tá? Foi rompida. O fundo aqui da nossa estrutura é qual? É lá embaixo, ó, esse camarada lá embaixo. Lá atrás nós temos uns order blocks bem grandes, bem relevantes. Vou deixar ele ali, caso o preço ele faça um movimento descendente, chegue naquela região. É importante a gente ficar de olho ali nessas referências à nossa esquerda do gráfico que nós temos, tá? Então, percebam o movimento comprador, daqui de baixo até aqui em cima. Aí vamos analisar o seguinte, esse movimento aqui ó, foi um movimento de correção. O movimento de impulsão dele não renovou tanto a estrutura. Ó, ele faz uma violaçãozinha ali que a gente considerou como captura de liquidez. Tá? Então, ele renovando um pouquinho essa estrutura e não dando uma continuidade tão efetiva,
a gente faz uma análise de intensidade da movimentação. Percebam a distância desse topo para esse, a distância desse para esse, né? Desse aqui atrás. Elas são distâncias mais espaçadas, né? Tivemos mais espaço. Agora daqui para cá, ó, quase nada. Então, demonstra ali uma fraqueza nessa movimentação. O que nos leva a acreditar que nós podemos estar iniciando uma mitigação de uma movimentação maior, tá? Dessa estrutura. Olhem só. Podemos, né? Então, o que a gente faz se nós temos essa expectativa de movimento? Tá? Deixa eu ajustar aqui o gráfico. Ó, a nossa linha vertical, demarcando aqui o início da próxima semana, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos identificar qual é a região de equilíbrio, tá? Então, de baixo para cima que eu tenho que colocar aqui essa ferramenta. Vamos lá, de novo, no fundo, até lá no topo. Ó, até no meu topo. Opa, é lá no outro, aqui. Então, abaixo aqui, ó, dessa região de 50% da minha estrutura, são regiões interessantes para estar comprando. Tá? Então, a gente vai para o gráfico de 4 horas e vamos observar abaixo dessas regiões, onde que temos aqui order blocks relevantes. Tá? Nós temos um order block relevante, que é um bloco de ordens nessa região. Ele é bem relevante. Depois dele, houve ali uma ineficiência, né? um Fairview Gap. Nós podemos marcar este aqui embaixo também, ó, que é um candle institucional. Ele tocou no order block, capturou liquidez anterior e deu continuidade no movimento. A gente deve ficar de olho nessa região. E a gente pode demarcar também lá a nossa extremidade, tá? O movimento da extremidade. Vamos marcar este camarada aqui. E agora a gente estica aqui as estruturas. Gráfico de 4 horas, vamos lá. Opa. Aí, tá bonito. Bom, então no gráfico de 4 horas nós temos a expectativa do movimento. O que a gente faz aqui agora? Vamos para o gráfico de 1 hora, que é o nosso gráfico que a gente utiliza para estudos. Vamos ajustar aqui nossa linha vertical. No 4 horas estava bem afastado, né? Aqui. Bom, então nós temos já uma estrutura definida. Agora, vamos observar as microestruturas e os micromovimentos. Vou deixar o gráfico assim afastado mesmo. Bom, esse fundo onde tem um order block, ele rompeu um topo anterior. Concorda comigo? Então, ele rompeu o topo anterior, então aqui foi uma estrutura. Nós tivemos uma estrutura nessa região. Ó, é uma estrutura. Então, percebam que o primeiro order block aqui da minha subestrutura, do meu submovimento, ele conflui, desculpa, a extremidade da minha subestrutura conflui com um order block, o primeiro order block, primeira região de blocos, lá do gráfico de 4 horas que nós analisamos da estrutura como um todo. Então, ela é uma região muito importante para a gente ficar de olho, tá? O que foi aqui o movimento que deu continuidade na alta? Foi este fundo com este topo. Aqui nós temos uma estrutura, mas nós podemos ter essa movimentação, tá, capturando este fundo e vindo até aqui embaixo, e depois ele dá continuidade. Tá? Então, a gente, obviamente, não vamos descartar este fundo aqui, mas aqui eu não confiaria tanto em efetuar uma compra, a não ser que eu observasse aqui um movimento de confirmação. Aí eu compraria, tá? Porque o movimento ele veio com muita força, ele veio muito agressivo. Então, a expectativa de romper essa região pode ser muito relevante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente já tem um order block marcado lá naquela região. E nós sabemos que nós temos aqui uma subestrutura que pode estar sendo capturada também. Tá? Vamos ver aqui um negócio. Temos uma linha, ó, uma linha de tendência de alta que gera liquidez. Tá? Então, ó, um ponto aí de atenção para a gente. Tá? Esse ponto de atenção aqui ele pode ser rompido, né, dando continuidade até aqui na parte inferior. Então, vamos aqui agora dar um zoom in no nosso gráfico e trabalhar com as informações atuais que nós temos. Sabemos que
aqui nós temos um order block. De fato, da minha estrutura aqui, da minha microestrutura. Tá? Temos um order block aqui. Temos uma linha de tendência de alta que gera liquidez nessa região e pode dar impulso para o order block, para o candle ir lá no order block inferior. Tá? Vamos refinar esse order block aqui, ó, para nossa atualização aqui no gráfico de 1 hora. A gente pode refinar, ela acabou sendo a mesma região. Vou trazer aqui para esta. E lá de baixo também a gente pode dar uma refinada. Não, acaba sendo aqui este candle mesmo, tá? Vamos trabalhar com ele. Bom, vamos aqui então para a nossa atualidade, nossa movimentação atual. Quero dar uma olhadinha no IFR, já em região de sobrevenda, né? Já um ponto negativo para uma continuidade de venda. E as médias? O preço está bem afastado das médias. Bom, vamos trabalhar aqui com essa subestrutura. Aqui eu quero mudar para uma linha, para o gráfico de linha, para a gente saber que é uma estrutura mais relevante, uma estrutura maior, né? Bem como esse lá embaixo também. E aí, subestruturas, a gente trabalha com as linhas pontilhadas aí, tá? Que foi no caso aqui do rompimento desse meu camaradinho aqui. Linha pontilhada. E agora eu tenho este fundo aqui, que é lá no meu order block. Aqui um detalhe, tá, pessoal? Nós temos um order block vendedor aqui nessa região. Ó, temos um order block vendedor aqui. Só que acima dele, ó, olha aqui a maldade, tá? Acima dele, nós temos topo duplo, liquidez. Deixamos marcado esse order block, mas fica mais evidente que, obviamente, numa possível tendência de alta, ele venha romper essa região, tocar nesse order block e depois ele possivelmente pode fazer ali uma correção. Tá? O que acontece, pessoal? Tenho aqui também, ó, um Fair Value Gap, um Breaker Block, perdão. Breaker Block. A gente tem que ficar de olho aqui nesse camaradinho. Modelos diversos. Como o IFR está em região de sobrevenda e o preço está afastado das médias, vamos ver se as médias estão próximo desse breaker block. Ó, está próximo. O que nós podemos ter aqui? O preço ele pode fazer uma movimentação de movimento aqui, ó, de inflexão, né, do preço, de reversão do preço, fazendo seu pullback e vindo até aqui nesse breaker block. E aqui ele dá venda, porque ele estaria ancorado com as médias, ó, ele ia encostar na média de 20, tá? Então, uma movimentação bem favorável. Lá embaixo nós temos as possibilidades de comprar, tá? No risco, tanto neste quanto no order block lá inferior. Então, pessoal, expectativa aqui para o EURUSD. A minha expectativa é que ele possa fazer aqui esse movimento de pullback, tá? Aqui nessa microestrutura, mas depois eu vejo uma forte chance dele ir nos order blocks lá inferiores, tá? Dando oportunidade depois na ponta compradora. Tá? Então, inicialmente aqui a gente continua com uma movimentação um pouco mais vendedora, dando oportunidades de compra aqui nessas regiões, tá? Aqui embaixo. Depois disso, nós teríamos aqui uma expectativa para uma movimentação de alta. Até por conta aí de um cenário, a gente pode trazer aqui um pouco mais do cenário macroeconômico, né? Os dados do payroll não foram tão satisfatórios, então o que pode estar pressionando um pouco aí a economia dos Estados Unidos. Na Europa já houve ali a redução da taxa de juros. A economia aquecida nos Estados Unidos ali gerando emprego pode pressionar um pouco ali a inflação, fazendo com que o Fed mantenha um pouco mais a taxa de juros, né, antes de começar os cortes. Então isso aconteceria o quê? O fortalecimento, melhor, o enfraquecimento do dólar perante ao euro, o que faria aqui com que o preço subisse, né? Então eu precisaria de mais dólares para comprar um euro. Só que antes de um preço subir, ele
tende a cair, né? Então, se eu quero comprar, né, quem quer se posicionar na compra vai querer comprar mais barato, tá? E depois compra aqui, enche o carrinho, enche o caminhão e depois ladeira acima, tá? Movimentação aqui de alta continua. Obviamente pode ter a intenção, o comprador a partir daqui, mas renovando aqui essa estrutura, eu acredito muito numa movimentação até essas regiões de demanda para depois dar continuidade para uma movimentação de alta, tá? Então, posso ficar com um viés um pouco neutro para o euro nessa semana, porque ele pode fazer essa movimentação aqui e depois fazer uma movimentação altista. Então, não quero enviesar ninguém aqui com uma intenção de movimento comprador a partir dessa região, tá? Eu prefiro ficar aqui com um viés neutro, mas com uma expectativa macro ascendente, ok? Principalmente aqui, nos primeiros dias, nós podemos ter essa primeira movimentação que a gente desenhou aqui, tá? Esse movimento aqui, para depois ele fazer um movimento transportando o ativo, transportando dinheiro até uma região um pouco mais solvente e lá fazendo uma acumulação aqui para a ponta compradora, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise e desejo a você uma semana cheia de ótimas negociações. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.